Amado Senhor, nós agradecemos por estarmos todos envolvidos em Seu nome. Solicitamos a assistência dos amigos espirituais, que os nossos irmãos, emissários de luz, estejam presentes, enviando seus fluidos balsâmicos e salutares, além de inspirações que nos permitam compreender melhor o tema em questão. Que Jesus esteja entre nós radiante, trazendo sua paz e seu amor, e que eu possa contar com meu mentor Erasmo Gurgel, realizando o trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o sermão profético. Em decorrência de tudo que está acontecendo na atualidade, nós sempre mencionamos, olha, isso já está contido no Evangelho. Veja, Jesus já predisse que tudo isso iria acontecer, então é importante para nós nos lembrarmos do que realmente Jesus falou. Nós vamos utilizar o livro Os 4 Sermões de Jesus, é um livro fantástico de Paulo Alves Godoy, e neste livro vocês têm todas as informações minuciosas. Eu vou sintetizar, e ele então nos explica que Jesus, ele vai falar para nós, ele vai trazer toda uma indignação de forma velada, por causa da incompreensão dos homens diante da mensagem que ele trouxe. Ele fala sobre os acontecimentos que viriam nos séculos futuros, nos séculos seguintes. Isso tudo porque os homens, eles não conseguiram se reformarem espiritualmente e moralmente com base no amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Então Jesus disse inicialmente, não ficará pedra sobre pedra. Este episódio ocorreu no ano de 69 depois de Cristo. Um episódio em que os romanos invadiram Jerusalém para tentar conter a rebelião e desta forma eles destruíram o templo. Ele ainda diz, para que tivéssemos cautela contra os falsos cristos e os falsos profetas que ensinam a doutrina dos homens, deixando para segundo plano a doutrina de Jesus. Eles disseminam o fanatismo, superstição e também erros. Ainda disse sobre o início das grandes dores e tribulações, são guerras, fome, pestes, maremoto, terremoto, são as grandes aflições que surgiriam justamente porque os homens ignoraram os preceitos evangélicos. Fala ainda que os discípulos enfrentariam grandes e duras fases, porque seriam perseguidos e odiados em nome de Jesus. Também avisa sobre a fé que resfriaria. E ele recomenda que todos tivessem a fé robusta, porque aqueles que perseverassem seriam recompensados como verdadeiros ceareiros, ainda dizendo que a grande aflição seria abreviada por amor dos escolhidos. E diz sobre a separação de ovelhas e cabritos, de bodes e ovelhas. Mas Paulo Alves Godoy, neste trecho, nos informa que ninguém irá para o fogo eterno, porque Deus não fez penas eternas. Ninguém será atormentado pelo diabo, porque o diabo não existe. Deus não criou espíritos que fossem destinados ao mal. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, todos terão o mesmo caminho a percorrer, ou seja, através das inúmeras encarnações, eles passarão por provas e expiações necessárias à sua depuração, ao seu aperfeiçoamento. Eles vão progredindo e se elevando até que um dia alcancem a perfeição. Então, o destino de todos será a perfeição quando se aproximarão realmente de Deus. Podemos utilizar outro livro, O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati.
E ele nos lembra que no Monte das Oliveiras foi que Jesus predisse aos seus discípulos estas grandes transformações que viriam ao planeta Terra. Nós vamos nos lembrar que os mundos estão divididos em 5 classes. Então, mundos primitivos, de expiações e provas, que é o caso da Terra, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes ou divinos, morada de espíritos completamente purificados. Em decorrência disso tudo, estes mundos, todos eles estarão submetidos à lei do progresso. Os mundos progridem de forma física e de forma moral. Fisicamente, pelas transformações geológicas que acontecem durante centenas de milhares de anos, e Erasmo então envia uma imagem que vocês também terão acesso. Imaginem se uma região específica for inundada por qualquer motivo que seja, e onde era uma cidade, após a inundação, ficará completamente diferente. Nós podemos afirmar que ali aconteceu uma mudança física. A mudança moral acontece em decorrência do progresso dos seus habitantes, que vão evoluir de forma intelectual, moral e espiritual. E por conta de tudo isso, então sim, ocorreu o progresso daquele mundo. E aí, esse escritor diz que se este mundo passar de uma classe para outra, é necessário que destrua tudo que não for compatível com o progresso que ele deve ter. Tudo que não for compatível com este progresso será destruído. Ele fala também dos habitantes, dizendo que estes habitantes que não se enquadram nesta nova ordem, estes habitantes vão desencarnar e sair deste mundo. Eles encarnam em outro mundo que será então compatível, que será apropriado ao seu desenvolvimento espiritual. Então, ele sai deste mundo que está progredindo para adentrar outro mundo que estará mais apropriado ao desenvolvimento espiritual dele. Tudo que não for compatível com este progresso será modificado. Fisicamente e moralmente, estes seres que não são compatíveis são retirados dali. Mas para o mundo que ele vai, ele continua o seu aperfeiçoamento. E aí, Jesus descreve todos os principais pontos para que possamos reconhecer quando é chegado o tempo da prestação de contas. E ele fala sobre os supostos salvadores. São pessoas que desviam o povo do caminho reto de Jesus. São falsos cristos e falsos profetas, não apenas no campo religioso, mas também no campo científico. Fala também sobre todas as guerras, dizendo que elas não têm necessidade de acontecer, porque todas estas evoluções, elas podem se instalar sem abalos e sem ruínas, mas elas acontecem por causa do homem. O homem, em virtude do atrito que ele causa com seu próprio orgulho, ele não obedece à lei do progresso. E é por isso que toda esta transição planetária acaba sendo tão complexa, tão complicada. Estas guerras, elas não deveriam acontecer. Isso tudo é falha do homem. Ele, por conta de não obedecer à lei do progresso, é que acaba danificando o planeta e agredindo cada vez mais todos os recursos. Por isso, estes abalos tão grandiosos nas transições planetárias. Mas Jesus também fala para nós sobre a fé, dizendo que sem fé viva e sem a vontade de seguir o Evangelho, muitas pessoas acabam desviando de todos os propósitos. Elas não resistem às tentações,
Elas não resistem a toda esta necessidade de se envolver às necessidades da matéria e exclusivamente às necessidades da matéria. E é por isso que estas pessoas se desviam do Evangelho. Este escritor ainda diz que a vida do verdadeiro cristão é uma luta incessante contra as próprias imperfeições. Afirma que cada um de nós será julgado pelas próprias obras. E nestes momentos de transição, haverá a liberdade e a facilidade para praticarmos o bem ou o mal. Então nós vamos imaginar, nestas situações de calamidades, nestas situações onde existem tantos sofredores, nós podemos perceber grupos de pessoas que se consolidam na caridade, na solidariedade e na fraternidade. São verdadeiros grupos do bem que se preocupam com aqueles que sofrem e trabalham recolhendo roupas, mantimentos, enviam até donativos, fazem de tudo para que mesmo à distância possam colaborar. Claro, Erasmo diz, as emanações fluídicas e as preces feitas em nome destes sofredores são de fundamental importância para que eles possam resistir, para que eles possam suportar e superar todas as aflições, lembrando também de todos aqueles que desencarnam nestes momentos. Sim, muitos já são retirados daquele planeta, como mencionamos, enviados para outros mundos, mas eles também passam por abalos. Estas preces fortalecem estes espíritos e dá condições para que possam passar por tudo de uma forma mais branda. Mas quantos e quantos não aproveitam este momento de fragilidade e desespero coletivo para que possam produzir ainda o mal? Nós também recebemos notícias onde naquele meio de sofredores existem pessoas praticando a perversidade. Então aí está. Todos terão esta liberdade e facilidade para escolher se vão praticar o bem ou o mal em decorrência destes grandes abalos. Este escritor ainda nos lembra que muitos perceberão que o mal aumenta e perderão a fé e renegarão o Evangelho, mas aqueles que persistirem na fé e em Jesus, eles serão salvos, ou seja, eles terão o direito de permanecer na terra regenerada e feliz. Ainda, o Evangelho será pregado a todos. É um ponto fundamental onde todas as religiões concordam. Exatamente no momento em que o Evangelho for pregado a todos, quando ninguém puder alegar ignorância, Deus fará a sua justiça. É por isso que nós não devemos ter demasiada preocupação pelos bens materiais. Nós devemos sim pensar em viver uma vida mais simples e uma vida mais espiritualizada. Estarmos sempre dispostos a trabalhar os nossos valores mais íntimos para que nós possamos passar pelas duras provas cristãmente. Então é fase de observarmos quais são os nossos valores cristãos. É fase de observarmos como é que nós estamos lidando com todas essas transformações, porque possivelmente elas virão cada vez mais em decorrência de tudo que está contido no Evangelho. E como é que nós iremos suportar? Será que nós também seremos aquele grupo de pessoas que fica desesperado? Será que nós estaremos tão desesperados que não conseguiremos dar paz nem para os nossos familiares? E quando eu falo assim, parece uma loucura, mas eu conheço pessoas que estão muito desesperadas em razão do que aconteceu no Sul. Então nós precisamos começar a pensar em todas estas informações que já estão contidas no Evangelho e quais são os nossos valores cristãos para que possamos suportar tudo de uma forma tranquila e serena, permitindo que Deus aplique toda a sua justiça da forma que Ele considerar mais adequada. Este escritor ainda diz:
todos buscarão a salvação. Mas o espírito evangelizado, ele sabe que ele só pode buscar a salvação no evangelho. Então nós devemos ser trabalhadores previdentes e não estarmos envolvidos com tantos e tantos irmãos que nos dão exemplos de que preferem viver dos gozos e também das satisfações materiais, vivendo dos vícios que são simplesmente distrações da matéria. Nós precisamos sim sermos trabalhadores previdentes e olharmos para a nossa alma e também para nossas imperfeições. Diariamente, utilizarmos os recursos que temos para evoluirmos, para avançarmos. Então, Jesus traz complementos do sermão profético. Estes complementos são 3 parábolas importantes. A primeira delas, a parábola dos 2 servos. Nesta parábola, Jesus nos informa que aquele servo fiel a Deus, ele vai trabalhar o seu progresso espiritual sem se esquecer de ajudar a todos, na medida de suas posses e adiantamento. Ele vai trabalhar cuidando do patrimônio de Deus. Quais são os patrimônios de Deus nas nossas vidas? O meu corpo físico é patrimônio de Deus, então eu devo cuidar dele, sou responsável. A minha alma é patrimônio de Deus, então eu preciso cuidar do meu aperfeiçoamento, da minha alma, da purificação da minha alma. A minha família também é patrimônio de Deus, colocada aos meus cuidados, eu preciso trabalhar em favor dos meus familiares. Todas as pessoas que foram colocadas diante de mim, no meu trabalho físico, no meu trabalho espiritual, são patrimônio de Deus e eu preciso zelar por elas, cuidar delas. Da mesma forma, vocês têm diversos setores de atuação. Todos têm a oportunidade de trabalho edificante, até mesmo aqueles que sofrem, porque aqueles que sofrem podem fornecer exemplos de fé, de resignação e de esperança. A segunda parábola é a parábola das 10 virgens, que também fala de como devemos trabalhar previdentemente. Todos nós devemos trabalhar para adquirir virtudes enquanto estamos encarnados. Estas virtudes que são bens intransferíveis, são nosso patrimônio. Nós carregamos de encarnação em encarnação e jamais nos livramos delas. É nosso. Mas ainda diz da parábola dos talentos, afirmando que cada um de nós tem tarefas a cumprir. Tarefas em benefício próprio, tarefas em benefício dos semelhantes. Cada um de nós recebeu estas tarefas que podem estar ligadas a tarefas pessoais, tarefas familiares ou tarefas coletivas. E ainda diz que são responsabilidades definidas, que aquele que tem será dada ainda mais possibilidades de adquirir outras várias virtudes. Então, ele finaliza dizendo da separação dos cabritos e das ovelhas, afirmando que, quando o evangelho for conhecido por todos, quando todos estiverem esclarecidos, aí se iniciará o processo de purificação para mudar a categoria deste planeta, que passa de planeta de expiações e provas para planeta de regeneração. Mas ele diz separação de ovelhas e cabritos. As ovelhas são os espíritos evangelizados, elas que já estão livres de orgulho, egoísmo, de ignorância e de práticas do mal. Agora,
Os bodes ou os cabritos são aqueles que não desejam os preceitos evangélicos, eles se comprazem no mal e na ignorância. Todos estes, os cabritos, serão retirados do planeta. Mas este escritor afirma que a separação acontece diariamente. Todas as vezes que este mau espírito desencarna, ele já não fica para reencarnar no planeta Terra. Isso quando acontece o trabalho de purificação. Na mudança de categoria, ele já não reencarnará no planeta Terra. Ele já passa para outro mundo. Então ele diz que a separação marca a nova era, que é quando este espírito sai da terra e já é diretamente destinado para um novo mundo, um mundo que está mais apropriado ao seu desenvolvimento, e aqueles espíritos, os bons, que permanecem aqui na terra, eles ficarão livres das perturbações e das perseguições destes maus e ignorantes. Eles poderão então trilhar um caminho mais feliz aqui na terra. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós poderíamos perguntar, será que aqui nós temos bodes ou ovelhas? Mas certamente aqui nós só temos ovelhas. As pessoas que estão me assistindo também são ovelhas, sabem por quê? Porque nós desejamos os preceitos evangélicos. Todos nós que estamos atentos à palavra de Jesus, todos nós que desejamos conhecer o seu evangelho e que estamos fortemente inclinados para melhorarmos, para nos libertarmos dos nossos vícios, das nossas mazelas morais, estamos trabalhando ativamente em prol da nossa regeneração. Nós somos ovelhas. Então eu pergunto a todas as ovelhas, o que nós estamos fazendo de bom, útil e belo em prol do refazimento espiritual, moral e intelectual deste planeta? Será que nós estamos trabalhando ativamente, auxiliando os sofredores? Todas as vezes que nós chegamos aqui no sábado pela manhã, nós conseguimos, para a evangelização, nós conseguimos ver a quantidade imensa de doações que são colocadas ali na frente para serem destinadas às pessoas que estão padecendo, que estão necessitadas de todo tipo de auxílio. Então isso já mostra o quanto as pessoas estão sendo solidárias, ativas numa tarefa produtiva de disseminar o bem. Isso é grandioso. Isso já mostra para nós que enquanto os noticiários acabam trabalhando muitíssimo com as notícias desastrosas e catastróficas, nós temos diversas e diversas manifestações de amor, de paz e esperança. Muitas pessoas que se envolvem no trabalho nobre de auxílio, são muitos que estão ligados a todas as campanhas de preces, de orações, para que o mundo se torne um mundo muito melhor para que possamos viver. Então, sim, muitas e muitas pessoas que trabalham em favor dos necessitados. Erasmo diz, é claro, meus irmãos, que em outros estados nós estamos vendo as necessidades sociais, mas não vamos nos esquecer das pessoas que estão bem perto de nós. De repente, na nossa rua, existem carentes e necessitados. Pessoas que neste momento estão passando por um frio muito vigoroso. Pessoas que ao nosso lado podem estar passando fome. Então nós precisamos estar muito atentos também ao que ninguém está enxergando. Sermos as pessoas que estão perceptivas e que podem estender a mão a tantos que precisam de ajuda. O sofrimento e a dor está em toda parte, muito perto de nós. Então que sejamos nós a cuidarmos de todos aqueles que necessitam, na medida das nossas posses e do nosso adiantamento. Eu agradeço muitíssimo. Para finalizarmos, façamos uma prece. E nós solicitamos a espiritualidade amiga que possa captar nossos fluidos de amor, carinho e gratidão,
e que estes fluidos sejam endereçados a todos os sofredores, aqueles que têm enfermidades, aqueles que têm fome, aqueles que não têm abrigo, Pai. Que os nossos irmãos mais elevados possam encaminhar a eles estes fluidos de fortaleza moral, de resignação, porque nada foge do teu controle, Senhor. De fé de que dias melhores virão, são provações importantes para nos elevarmos, todos nós. Jesus estará conosco, com seu evangelho, com seu amor e sua paz. Todos podemos ser servos previdentes, trabalhadores atentos, trabalhadores árduos na seara do Mestre. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho de luz, que meus irmãos possam sair daqui com refazimento físico, mental e espiritual, cheios de luz e muita paz. Agradecida pelo trabalho em questão, agradecida pelo mentor amigo. Graças a Deus, graças a Jesus, gratidão a todos por este momento. Meus irmãos, permaneçam sentados, porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los aos trabalhos apropriados. Muito obrigada